na ocasião da ministração do sacramento? Vamos ler a resposta? Exige-se dos que recebem a ceia do Senhor na ocasião da sua ministração que esperem em Deus nesta ordenança, com toda a reverência e atenção santas, que observem atentamente os elementos e os atos sacramentais, discernindo criteriosamente o corpo do Senhor, meditando afetuosamente em sua morte e sofrimentos, e assim, animando-se ao exercício vigoroso de suas próprias graças, julguem a si mesmos e arrependam-se do pecado, em fome e sede ardentes de Cristo, alimentando-se dele pela fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos seus méritos, alegrando-se no seu amor, rendendo graças por sua graça, renovando o pacto feito com Deus e o amor a todos os santos. Vamos lá, meus irmãos. A pergunta do 174, né, a resposta dessa pergunta, ela vai partir do entendimento de que, na ocasião da ministração da ceia do Senhor, nos é exigido, né, pela palavra do Senhor, algo. A ideia de que, na ocasião da ministração da ceia, né, nós, como crentes que participamos desse sacramento, nós não participamos de uma maneira passiva, mas que nos é exigido também uma participação, em certo sentido, ativa. A ideia de que nos é exigido disposições do coração e da mente que são ativas, né? A ideia de que nos é exigido uma postura ativa, uma postura do coração e da mente que nos faça entender, que nos ajude a entender melhor o sacramento da ceia do Senhor, tá? Então a pergunta é: que posturas, né, que atitudes ou que disposições do coração, né, nos são exigidas na participação desse sacramento? A gente vai precisar entender que a ceia do Senhor, a gente vai ver isso mais na frente, por ela ser uma cerimônia e tratar de uma ocasião, né, solene, a gente vai ver melhor o que é isso, por causa da santidade, né, envolvida, né, por causa da própria presença espiritual de Cristo, a gente vai entender que nos são exigidas atitudes, né, disposições e posturas, né, nossas durante a ministração e a ocasião do sacramento, que devem ser consideradas à altura do próprio sacramento. A ideia de que quando nós estamos diante de um evento, por exemplo, de grande gala ou de grande solenidade, é exigido de nós um comportamento à altura daquele evento, daquela ocasião, tá ok? Então a ideia que a gente vai ver mais à frente aqui, e a gente vai ver algumas, né? Talvez não dê tempo de ver todas, mas basicamente há uma série de atitudes que nos são exigidas durante a participação do sacramento. A gente vai ver aqui o seguinte, ó. Primeiro, olha lá, o que é de nós exigido na ocasião da ceia do Senhor? Vamos lá. Que esperemos em Deus nesta ordenança, com toda a reverência e atenção santas. Segundo, que observemos atentamente os elementos e atos sacramentais, e assim fazendo, venhamos discernir criteriosamente o corpo de Cristo, venhamos meditar afetuosamente em sua morte e sofrimento, e que julguemos a nós mesmos e nos arrependamos do pecado, e assim fazendo, alimentemo-nos dele pela fé, recebamos de sua plenitude, confiemos nos seus méritos, confiemos no seu amor e rendamos graças por sua graça. Então você vê que há uma série de atitudes que nos é exigida durante a participação no sacramento da ceia do Senhor, e a ideia é a gente tentar ver pelo menos alguma coisa dessas atitudes, dessas disposições da nossa mente, do nosso coração que a palavra do Senhor nos exige. Para isso, né, como de costume, a gente vai estar começando com as referências bíblicas, tá ok? Eu pedi para um irmão e o outro irmão abrirem nesses dois versículos, deixarem aberto aí, por gentileza. E a gente, como os irmãos sabem, a gente usa um comentarista, o Gerardo Voz, que ele sempre traz uma afirmação que nos ajuda a entender melhor o contexto do versículo que a gente lê.
tá? Antes da gente ler os versículos, ele vai dizer assim, ó: durante a administração da ceia do Senhor, os comungantes devem esperar em Deus, nesta ordenança, com toda reverência e zelo santos. Então, qual a ideia aqui, meus irmãos? O Gerardo Voz, ele começa afirmando ali que nós devemos esperar em Deus nessa ordenança e com reverência e zelo santos. A ideia de esperar em Deus aqui, irmãos, é a ideia de que, como a gente sabe, no sacramento está envolvida ali uma série de promessas, né, de graças que o Senhor prometeu ao seu povo durante e por meio dos sacramentos. Sacramentos são meios de graça. Então, na medida que a gente se alimenta espiritualmente, né, do sacramento da ceia do Senhor, a gente espera que Deus ele nos conceda essas promessas e essas graças que por meio dos sacramentos nos são oferecidas. Então, essa ideia de esperar em Deus que essas promessas se acheguem até nós. A ideia como por exemplo, a gente poderia citar a maior certeza da nossa salvação, maior fé, né, o aumento da nossa fé, né, a maior certeza do perdão dos nossos pecados. Então a gente espera em Deus que essas bênçãos alcancem o nosso coração. E tudo isso deve ser feito, como a gente vê ali, ó, com reverência e zelo santos. A ideia de reverência aqui, meus irmãos, é a ideia de um profundo temor, é a ideia de uma alta consideração para com Deus, né? A ideia de respeito, uma atitude de respeito para com Deus, né? E zelo é a ideia de cuidado com as coisas de Deus, né? E sendo a ceia, né, uma instituição que Deus estabeleceu, nós temos o zelo santo de cuidar daquilo que envolve a ceia do Senhor. Então essa ideia de temor, de reverência, a ideia de alta consideração durante a ceia do Senhor. A gente vai estar vendo isso aí um pouco mais à frente. Então vamos lá. Quem abriu aí em Levítico 10, 1 a 3, por gentileza? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, essa é a famosa história de Nadab e Abiú, né, os filhos de Arão, né, que se a gente ler o contexto aí do capítulo anterior, né, o 8 e o 9, a gente vai ver que eles estavam ali juntamente com Arão, sendo consagrados a serem sacerdotes ali. E ali, se você for acompanhando o texto, você vai ver que o tempo todo o narrador, ele fala assim: isso foi feito conforme ordenara o Senhor. Conforme ordenara o Senhor. E chega no capítulo 10 aqui, a gente vê Nadab e Abiú acendendo um fogo estranho, realizando uma atitude não prescrita por Deus, e aí o texto vai dizer assim: o que Deus não lhes ordenar. Então a ideia de que ele faz algo fora das prescrições de Deus. Ele vai se apresentar junto ao altar, que ali representava a presença do Senhor no tabernáculo, de modo impuro. Então ele se apresenta ao Senhor diante da santidade do Senhor de maneira irreverente, da maneira como ele mesmo quis se apresentar, usando a sua própria maneira de acender o fogo ali. E o texto vai dizer que Deus ele consome Nadab e Abiú, né? Ele faz surgir fogo ali que os consome. Então a ideia de que eles se apresentam ao Senhor de maneira impura, de maneira desleixada, né? De maneira irreverente. Interessante que lá no versículo 3, como nossa irmã leu ali, a gente vai dizer que o Senhor disse, que falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Então a ideia de que aqueles que se achegam a mim devem me tratar como santos. Então a ideia, no ambiente onde nós nos reunimos para a ceia do Senhor, que é um ambiente de culto, e onde nós participamos dessa ocasião solene, que também é santa, a gente deve tratar o Senhor como ele merece ser tratado, né, como santo, né? Isso inclui também tratar as coisas do Senhor e os sacramentos que o Senhor estabeleceu. Então a ideia Nadab e Abiú são exemplos maus exemplos, né, em relação à reverência, são exemplos de irreverência em relação àqueles que se aproximam do Senhor. E 1 Coríntios, vamos lá, 11, 17 a 22. Isto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque
Antes de tudo, estou informado da comissão de sacerdote quando foste Cristo na igreja. E eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunires nos lugares, conheceis o Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E tenha fome, ao passo já também se criarem. Não tendes, porventura, casas que nós podemos viver, ou menosprezais a igreja de Deus, e menosprezais os que nada têm. Por direi, eu logo dizer, isto certamente não nos dou. Ok, a gente tem também muito conhecida a passagem a respeito da ceia, né, do Senhor, que aconteceria na ocasião de Corinto, né, antes da chamada festa do amor, né, ou festa ágape, né, que era uma festa muito comum até ao longo dos primeiros séculos ali, onde cada irmão da igreja ele levava uma espécie de prato ali, né, de alimento, e aí o contexto aqui é que alguns irmãos, né, os mais ricos, né, mais abastados aqui, estavam desprezando aqueles que eram mais pobres, né, estavam se adiantando, né, na ocasião da ceia do Senhor, e de modo que o texto vai dizer, né, uns ficavam com fome, né, outros saíam embriagados. Então a ideia é de que na ocasião da ceia do Senhor, eles tratavam a ceia de qualquer maneira. Eles tratavam a ceia também de uma maneira irreverente, como tratavam qualquer tipo de festa, qualquer tipo de ocasião. Não tratavam a ceia do Senhor segundo a ocasião solene que ela é, né? Então a ideia é mais um exemplo aí de falta de reverência aí na igreja de Corinto, né? Que era uma igreja bem problemática, né? Por exemplo, que os irmãos já sabem, né? Então vamos lá, irmãos. Referência número 2 aqui, para continuar. Alguém lê Êxodo 24:8, depois outra pessoa, por gentileza, Mateus 26 a 28. Os irmãos vão abrindo aí que eu vou estar lendo aqui, tá? Durante a administração da ceia do Senhor, deve-se observar atentamente os elementos e atos sacramentais. Vamos lá, irmãos. Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Ok, agora Mateus 26, 28. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Vamos lá. Nos dois textos que a gente leu, a gente vê que Moisés ele faz questão de apontar para o sangue, né? Ali na administração da antiga aliança, e em Jesus, na ocasião da administração agora da nova aliança, ele fala, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a ideia é de que eles apontam para os elementos que simbolizam verdades espirituais, né? Como o texto vai dizer ali, ó, nós devemos nos atentar aos elementos e aos atos sacramentais. Por quê? Porque os elementos da ceia do Senhor, que são o pão e o vinho, e os atos sacramentais, que nós veremos mais à frente quais são, por que nós devemos nos atentar a eles? Porque eles representam realidades espirituais que vão além deles mesmos. Eles são apenas símbolos. Então a ideia é de que na ocasião da ceia do Senhor, o que nos é exigido? Que nós nos atentemos aos elementos para que, por meio deles e entendendo os seus significados, nós entendemos quais realidades eles representam. Então, por exemplo, a gente diz, né, que são dois elementos sacramentais: pão, que representa o corpo do Senhor, e o vinho, que representa o sangue de Cristo, né? A gente vai ver mais à frente com mais calma que existem aqui, dentro da ideia ele vai dizer ali, né, dos atos sacramentais, cerca de 6 atos sacramentais, né? Quando a gente vê lá o relato da instituição da ceia do Senhor por Cristo, a gente vai ver que 4 desses atos foram cumpridos por Cristo, né, e 2 foram cumpridos pelos discípulos, né? O que Jesus vai fazer ali? Né? Ele vai tomar do pão, né, e do cálice, ele vai dar graças, né, e vai abençoar, segundo elemento aí, segundo ato sacramental. Ele vai partir o pão, que é o terceiro ato sacramental, e ele vai entregar o pão e dar o pão aos discípulos, né?
O quinto ato vai ser os discípulos recebendo o pão e o vinho, e o sexto vai ser os discípulos comendo e tomando do cálice. A gente vai entender mais à frente aqui, com mais calma, como que cada um desses elementos e atos sacramentais simbolizam realidades espirituais. A ideia de que você prestar atenção, como ele vai dizer ali, atentamente, observar atentamente, é porque cada elemento e cada ato sacramental realizado por Cristo, ele possui um significado espiritual. Ele é um símbolo que aponta para uma realidade espiritual. Ok? A gente vai ver isso com mais calma ao longo do nosso estudo, ok? E terceira referência, 1 Coríntios 11, 28 a 30. Para mim, esse foi o homem a si mesmo, e assim como adotou a imortalidade. Pois que o homem deve ser servido com o homem deve juízo para si. Pela razão porque há entre vós muito fracos e doentes, não poucos que dormem. Ok. Vamos lá. Ele vai dizer aqui para a gente comentarista: os comungantes devem discernir criteriosamente o corpo do Senhor. Isto é, precisam entender que relação há entre o sacramento e a pessoa e a obra de Cristo. Então, como o irmão Mateus ali leu, a ideia de que Paulo ali, ele vai criticar os crentes de Corinto, porque eles, na ocasião daquela ministração da ceia, eles não estavam discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, a ideia de discernir o corpo do Senhor é entender que há uma relação, ele vai dizer aqui, entre o sacramento e a pessoa e obra de Cristo. A ideia de que, se você enxerga os elementos, os símbolos, pão e vinho, apenas como pão e vinho, embora de fato permaneçam pão e vinho, mas se você não enxergar a realidade por trás e para onde aqueles elementos apontam, você não discerniu o corpo de Cristo, você não discerniu o corpo do Senhor, porque o mais importante não é o símbolo em si, não é o pão em si, o vinho em si, não é a alimentação física, mas é a alimentação espiritual, é para onde aquilo está apontando. E para onde aponta a ceia do Senhor? Para o sofrimento, para a morte de Cristo, para o derramamento do seu sangue, para a entrega do seu corpo. Então a ideia de discernir o corpo tem a ver com você enxergar no sacramento aquilo que ele de fato representa. Não tratar o sacramento como os crentes de Corinto tratavam, apenas como algo para se comer, para se embebedar, como ali estava acontecendo, ou algo para se passar fome, né? Ali na privação do pão e do vinho, né? Então, basicamente, esses foram os nossos textos aí para a gente dar uma olhada. E interessante que o Mateus leu ali também, no 30, né? Quando ele fala assim que eis a razão, né? Porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. A ideia aqui de que Deus estava castigando os crentes de Corinto, e a maioria dos comentaristas vão entender assim, que a ideia de muitos fracos e doentes é que Deus estava de fato infligindo doenças, e a ideia dos que dormem é a ideia de morte física mesmo, né? Os comentaristas vão entender que Deus estava ali castigando os crentes de Corinto com morte, por causa do mau uso da ceia do Senhor, porque eles não discerniam o corpo de Cristo, não tratavam a ceia do Senhor como símbolos do próprio corpo e do sangue de Cristo derramado. Então essa é a ideia. Então, a gente vai entender melhor mais à frente essa ideia de discernir o corpo do Senhor. Tá? Então, fechando aqui as referências, a gente vai estar entrando agora no comentário do Geraldo Voss, que nos ajuda aqui a entender essa pergunta, ok? Ele vai aqui destrinchar aos pouquinhos as partes da resposta, né? Vamos lá? Pergunta número 1. Qual é o mais óbvio dever dos comungantes na ocasião em que se ministra a ceia do Senhor? Resposta: o seu dever mais óbvio é que esperem em Deus nesta ordenança, com toda a reverência e atenção santa. Vamos lá, a gente já viu mais ou menos essa ideia aqui. A ideia de esperar no Senhor é saber que, uma vez que a ceia do Senhor ela é estabelecida com base em promessas, né, e sendo um meio de graça também, a gente espera que Deus nos conceda a graça ou as graças que são prometidas por meio desse sacramento. Então a gente espera no Senhor com reverência, com alta consideração, com temor, com profundo respeito. A ideia aqui de temor não é aquele medo, né, pavor, mas a ideia de profundo respeito, né, a ideia de saber diante de quem a ceia do Senhor está sendo ministrada e quem está presente espiritualmente na ceia do Senhor. A gente sabe que é o próprio Cristo, presente de maneira espiritualmente. Interessante que lá no Antigo Testamento, né, quando a gente vê
Deus ali se manifestando, né, ao povo, né, de maneira especial, como no monte, como a gente viu agora há pouco, né, tudo que envolvia, né, a presença do Senhor, ou era consagrado ao Senhor, ali você tinha uma alta consideração e reverência por parte do povo, né? Por exemplo, quando você vê ali o relato, né, da conduta dos sacerdotes, né, no tabernáculo, você vê ali que tudo aquilo ali, todo aquele culto, aquele oferecimento de sacrifícios, né, ali tudo era envolto em uma solenidade, uma ocasião solene, né? Ali você vai ver, por exemplo, a própria postura do povo diante do Monte Sinai ali, tá? A ideia de que tudo ali era feito com alta solenidade, né? A ideia de solenidade, a gente costuma dizer, né, que o culto ao Senhor é um culto solene, né? E a ceia também faz parte de uma ocasião solene. A ideia de solenidade é tudo aquilo que é marcado por alta formalidade, né? Que é marcado por regras pré-estabelecidas, né? Que é marcado por seriedade, né? Você tem aí cerimônias solenes, né? Por exemplo, uma cerimônia de casamento, uma espécie de cerimônia solene, né? Ou próprio uma cerimônia militar, por exemplo. Então, tudo isso envolve atitudes próprias de uma ocasião solene. Por exemplo, uma festa de casamento, você tem a festa ali após a cerimônia, que é completamente diferente da cerimônia em si. Mas a cerimônia de casamento, ela em si, aquele momento, envolve maior seriedade, maior respeito, né? Geralmente maior silêncio. Então, a ideia de que na ceia do Senhor, você tem ali um alto grau de formalidade. Você tem um alto grau de profundo respeito. É por isso que na ceia do Senhor, nós não podemos, né, admitir condutas, obviamente, irreverentes, né? Sabemos que essas condutas, né, desagradam ao Senhor, né? Então, a ideia de que... Por que a ceia do Senhor ela é uma ocasião solene? Porque ela representa ali a própria... rememora, na verdade, os sofrimentos de Cristo na cruz, né? O ápice, né, o clímax da revelação do Senhor, o clímax da nossa salvação. Então, a ideia de que a ceia do Senhor ela é uma ocasião que exige de nós profundo respeito, né, profunda consideração. Então, toda atitude, né, irreverente é pecado. Seja no culto, ou seja no culto que se tem a ceia do Senhor ou não, né, atitudes irreverentes são atitudes pecaminosas. Então, a gente poderia citar algumas, né, por exemplo... no momento da ceia do Senhor, a gente está preocupado, né, com o horário, que horas tem para ir embora, ou se a gente está preocupado com as mensagens do celular, WhatsApp, né, ou se a gente está com sono, enfim, se a gente está preocupado com nossos negócios de fora, enfim, há uma série de atitudes, né, irreverentes, né, que a gente deve, obviamente, evitar, uma vez que a ceia do Senhor ela é um momento de alta consideração, né, de alta solenidade, que envolve e exige de nós reverência. Então, essa é a primeira exigência que a gente vai ver aqui sobre a ceia do Senhor. Envolve reverência, né, atitude de respeito, de consideração, porque é de fato uma ocasião solene, ok? Então, a segunda pergunta de explanação, para a gente continuar. Por que os comungantes devem observar atentamente os elementos e os atos sacramentais? Resposta: porque todos esses elementos e atos são essenciais à compreensão do sacramento. Vamos lá, meus irmãos. A ideia aqui, irmãos, como a gente já viu rapidamente, é de observar atentamente tanto os elementos sacramentais, os elementos do sacramento da ceia, que são o pão e o vinho, quanto os atos sacramentais, né? Que a gente já viu aqui que são 6 atos sacramentais, né? E a ideia de observar atentamente é exatamente porque, como eu já disse, tanto os elementos quanto os atos representam verdades espirituais, né? Realidades espirituais, dramatizam, representam realidades espirituais que são próprias e necessárias para que nós entendamos de fato o propósito da ceia do Senhor. Então vamos lá. Primeiro ato sacramental, né, que a gente via, inclusive a gente vê o pastor, né, reproduzindo, né, no momento da ceia do Senhor, é quando Cristo, lá na instituição da ceia, ele tomou o pão e o cálice. A ideia de tomar o pão e o cálice, inclusive há uma pergunta do catecismo que trata exatamente desses atos sacramentais, né? Mas basicamente, como a gente está vendo ali, a ideia
da atenção, né, da observação atenta a esses elementos e atos, vale a pena rememorar o que são esses atos sacramentais. Quando Jesus ali ele toma o pão e o vinho, a ideia ali é que ele ali é representado a ideia de que ele toma a natureza humana. Ele toma a natureza de carne e sangue, ele se encarna, ele se torna um de nós. Então a ideia é de que ele toma o pão e toma o cálice para si. O segundo ato sacramental, lá no texto de Mateus 26, o texto vai dizer lá que ele vai abençoar ou dar graças, né, em relação a esses elementos. Então a ideia de dar graças e abençoar diz respeito ao fato de que Cristo, ele separa esses elementos, pão e vinho, do uso comum. Ele separa esses elementos para um uso santo, para um uso religioso. Então, qual é o significado, para onde isso aponta? A ideia de que Cristo, como ele feito de carne e sangue, ele também se separou como um homem feito de carne e sangue para uma obra santa, para uma obra específica ao Senhor, que foi a obra da salvação. Então, assim como ele separa os elementos e abençoa, ele está separando do uso comum, ele mesmo, como de carne e sangue, ele se separou também do uso comum, digamos assim, para se oferecer a Deus por nós. Então, o terceiro ato de Cristo lá no Mateus 26 vai dizer que ele partiu o pão, lembra? Partiu o pão. A ideia de partir o pão aqui significa exatamente a ideia de que Cristo ele entregou o seu corpo para ser dilacerado, né? Lembra que eu tenho as suas mãos cravadas, né? O seu lado perfurado. A ideia de que ele é pregado na cruz. Então, a ideia de que ele teve a sua carne, né, ferida, né? A ideia de que ele parte porque ele entrega o seu corpo por nós. E o quarto ato lá vai dizer que Cristo ele dá o pão e o vinho aos seus discípulos. Ele parte o pão e entrega o pão e o vinho aos seus discípulos. Então, a ideia de que ele oferta a salvação conseguida, né, conquistada por ele a nós, pela morte, pela sua morte, pelo derramamento do seu sangue e oferecimento do seu corpo, aos homens pecadores. Então, a ideia de que ele oferece aos homens pecadores salvação, ele entrega o seu corpo e o seu sangue aos discípulos, né? O quinto ato, né, tem a ver com os discípulos, né? Ali o texto vai dizer que eles vão receber a ceia, o pão e o vinho. Então, a ideia de que eles recebem Cristo pela fé, o significado seria esse, né? A ideia de que eles vão receber Cristo pela fé para a sua salvação e, por último, eles vão comer do pão e tomar da ceia. Então, a ideia de que eles estarão, a partir de então, uma vez tendo recebido Cristo como Salvador, eles estariam, e nós também fazemos isso, né? Nos alimentando espiritualmente de Cristo a cada dia, né? De que nós estamos nos nutrindo espiritualmente. Então, quando nós tomamos a ceia, comemos o pão, bebemos o cálice, qual é o significado por trás? De que nós estamos nos nutrindo de Cristo espiritualmente. Nós estamos crescendo na dependência de Cristo. Então, essa é a ideia. Então, repare que cada ato sacramental que acontece lá na instituição da ceia representa uma realidade, representa algo que aconteceu e que acontece em nossas vidas. Nós recebemos a Cristo. Cristo morreu por nós, entregou o seu corpo e o seu sangue, né, teve o seu corpo dilacerado, teve o seu sangue derramado, entregou por nós, nos ofereceu, nós recebemos a Cristo e nós agora nos alimentamos dele pelo seu Espírito. Então a ideia da ceia, cada ato simboliza uma realidade. Então essa é a ideia. Então por que a gente tem que estar, como diz ali, atentos, observar atentamente os elementos e os atos? Porque mais importante do que os elementos em si é para onde aquilo aponta. Então a ideia é de nós entendermos o significado. Por isso que a gente tem que atentar. Então quando a gente vê, por exemplo, o pastor começando a ceia consagrando os elementos, a gente já sabe por quê. Quando a gente vê o pastor partindo o pão, a gente vê o pastor entregando aos presbíteros para entregar para a igreja. Então a gente associa o que Cristo fez por nós através desses atos sacramentais. Então essa é a ideia. Então quando a gente pega ali o pão e o vinho, naquele momento que o presbítero passa, a gente, isso significa isso. Quando a gente coloca na boca e come e bebe, a gente, eu estou me alimentando de Cristo. Então essa é a ideia. Por isso que a gente tem que estar observando atentamente. Ok? Então essa basicamente é a ideia, tá? Então essa é a ideia. Então uma vez que a gente entende o significado, a gente entende, uma vez que a gente observa os elementos, a gente entende melhor o significado. Na Igreja Católica Romana, né, eles entendem que o elemento, né, os elementos em si, né, tanto o pão quanto o vinho, eles operam por eles mesmos. Então a ideia de que, para eles, independente da fé ou do entendimento da ceia, os elementos, o pão e o vinho, eles produzem resultados em si mesmos. Para a gente não. A gente entende que aquilo ali
continua pão e vinho, mas para que aquilo produza resultados, né, para que Deus, por meio deles, nos conceda graças, a gente entende que a gente deve entender o significado daqueles elementos. A gente entende que então há uma noção aí de entendimento, tanto de fé, de crer naquilo pela fé, mas também de entender o que aquilo significa, para onde aquilo aponta. Aquilo não tem poder em si, o pão e o vinho, mas a gente entende que Cristo, por meio deles, como meio de graça, nos concede graças por meio dele, mas é preciso um entendimento. Por isso que a gente tem que estar observando cada elemento, ok? Vamos para a terceira? O que significa discernindo criteriosamente o corpo do Senhor? Vamos lá. O verbo discernir no texto grego de 1 Coríntios 11, 29, significa literalmente fazer distinção ou diferenciar, distinguir ou separar do restante uma pessoa ou coisa. Vamos lá. Basicamente aqui, irmãos, há uma relação, obviamente, entre a ceia e aquilo que a ceia significa. Né? Uma vez que nós não entendemos, né, o significado, né, e simbolizado pela ceia do Senhor, a gente não discerne o corpo de Cristo. Então a ideia de discernir é diferenciar o símbolo da coisa significada, daquilo que o símbolo representa. Então basicamente aqui a ideia é de que o pão e o vinho, eles continuam após a consagração dos elementos, pão e vinho, mas eu preciso entender que por trás e além desses símbolos, né, desses elementos sacramentais, há um significado. Então, basicamente, a ideia aqui, e Paulo vai dizer isso no contexto lá de discernir o corpo com relação à igreja de Corinto, exatamente porque eles não entendiam e não compreendiam o significado da ceia. Então, eles não estavam discernindo que aquilo ali apontava para o corpo de Cristo, para o sangue de Cristo. Então, a ideia é de que como que a gente tem a capacidade de discernir o corpo de Cristo? Primeiro, é preciso que nós tenhamos, né, uma mínima medida de conhecimento doutrinário, né? Por isso que quando alguém é novo convertido, né, ele precisa passar por uma classe de catecúmenos, precisa entender a doutrina, precisa... por isso que o neófito, né, ainda não participa da ceia do Senhor, nenhuma criança, quanto a ter a sua pública profissão de fé, porque ela não consegue discernir ainda o corpo de Cristo, ela não tem a capacidade de autoexame, como Paulo também exige daqueles que participam da ceia. Então a ideia de discernir o corpo, a ideia de você entender para onde aquilo aponta, para onde aquilo, o que aquilo significa, qual é a relação entre aqueles elementos, né, a ceia do Senhor e o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. Lembrando que tudo isso tem que ser realizado obviamente, com a fé no Senhor, com a fé em Cristo, né? O que por exemplo, como eu disse, na Igreja Católica Romana, independente da sua fé ou do seu entendimento, você toma a ceia lá e para eles aquela ceia em si, os elementos em si já são capazes de derramar bênçãos sobre a sua vida. Mas a ideia não é essa. A ideia é de soar, de fato, resultados, né, e Deus só concede graça por meio desses sacramentos com base no correto discernimento, né, da ceia do Senhor como corpo e sangue de Cristo Jesus, tá? 4, vou tentar ir até o 5, vai dizer assim, ó, por que os comungantes devem meditar afetuosamente na morte e sofrimentos de Cristo? Resposta: a morte e o sofrimento de Cristo devem ser o primeiro alvo de nossos pensamentos, à mesa da comunhão, pois constituem o sentido da ceia do Senhor. Gente, obviamente que a ceia do Senhor, ela representa exatamente a morte e o sangue de Cristo. Então, o que a gente deve fazer no momento da ceia? Uma das exigências, né, da ceia do Senhor é que nós meditemos no significado principal da ceia, que é a rememorar ali, trazer à memória ali a ceia, o sofrimento de Cristo por nós. Então, o que a gente traz à nossa mente? Primeiro, o amor do Senhor, o amor de Deus. Obviamente, a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, foi por causa do grande amor do Senhor. Então, no momento da ceia do Senhor, a gente relembra, traz à nossa memória ao amor do Senhor. E não só o amor do Senhor, mas também nós trazemos à nossa memória
a noção, né, da santidade do Senhor, né? A ideia da morte de Cristo na cruz ali traz não só a ideia do amor, mas da santa ira do Senhor Deus, derramaram sobre o seu Filho. Então, a ideia de morte do Senhor, que é representado na ceia, deve trazer à nossa memória aquilo que a ceia, aquilo que a morte de Cristo significa, né? O amor de Deus, a santa ira de Deus. Deve trazer sobre a nossa mente a noção da nossa pecaminosidade, do nosso pecado, a noção do horror do nosso pecado, o quanto o nosso pecado é odioso para Deus, o quanto o nosso pecado deve ser odioso, né, também para nós, né? Então a ideia é basicamente essa, né? A atitude de meditar no Senhor, meditar na ceia do Senhor, meditar naquilo que aquilo significa, e quanto Deus ele é santo, quanto Deus ele não só amoroso, mas santo, quanto Deus se ira contra o pecado, né? E meditar também naquilo que Deus fez por nós, né, por meio de seu Filho. Vou tentar fechar no número 5 aqui, por causa do horário, a gente encerra, tá? Porque os comungantes devem julgar a si mesmos e arrependerem-se dos seus pecados. Foi a resposta. Foi por causa dos pecados do seu povo que Jesus sofreu e morreu na cruz. Ninguém é capaz de aquilatar apropriadamente os sofrimentos e a morte de Cristo sem antes julgar a si mesmo e contristar-se por seus pecados. Vamos lá, gente. Por que a gente deve julgar a nós mesmos e nos arrependermos dos nossos pecados na ocasião da ceia? A gente já aprendeu aqui, né, que a gente, na ocasião da ceia, o que nos é exigido é o autoexame, né? A ideia de examinar a nós. Paulo vai falar sobre isso, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, qual é a lógica aqui? É que se a ceia do Senhor ela representa a morte de Cristo, que foi ocasionada pelos nossos pecados, então o nosso dever mais óbvio é participar da ceia em arrependimento desses mesmos pecados que levaram o Senhor Jesus Cristo a morrer. Então a lógica é essa, né? Por que a gente deve se arrepender? Porque a ceia do Senhor trata de um evento que ocorreu, que foi a morte de Cristo, por causa dos nossos pecados. Cristo só morreu por causa dos nossos pecados, por culpa nossa. Então, o dever mais óbvio nosso é nos arrependermos desses mesmos pecados. Então, a ideia do autoexame é a ideia do avaliar a nós mesmos, né? Considerar as nossas atitudes, né? Nossos comportamentos, né? A ideia de julgar a nós mesmos, né? E Paulo vai falar lá, né, para que nós nos examinamos e tomemos, né, comemos o pão e tomemos o cálice, uma vez que não é só um examinar e de fato constatar os pecados, mas nos arrependemos dele, pedir o perdão ao Senhor pelos nossos pecados, né? Pedir perdão ao Senhor por aquilo que nós estamos cometendo. Então, basicamente, as atitudes que Deus ele exige de nós no momento da ceia do Senhor são essas: a santa reverência para com Ele, a consideração, né, a alta consideração relacionada aos elementos da ceia, né, como o corpo e sangue de Cristo, e também aos atos sacramentais ali presentes, que significam aquilo que Deus fez por nós, como nós vimos aqui. E também, por último aqui, a ideia de julgar a nós mesmos, e não só julgar, mas nos arrependermos do pecado, que foi exatamente o que levou Cristo a morrer na cruz e que é simbolizado pela ceia do Senhor.